Agora deu. Ei, Ei, Fábio, dificuldades, pô. como Boa vai? noite. Bem? Beleza? Oi, aí tu. Graças a Deus. Estou aqui escutando uma Amém. musiquinha. Não sei se você conhece essa música. Peraí que eu vou aumentar o volume um pouquinho. Conhece? Esse rapaz aí. Ele mesmo é dono. O saber do griot na fé. Me plantei, me colhi no jardim da sola do meu pé. Conhece essa música? Olha. Cadê o show? Tô exato. Posso me encantar. Meu jardim Ei, é Jana. onde estiver. Ana Paula. É linda, né? Com a benção da vovó, com a benção do vovô. Tava aqui A benção. ouvindo e pensando assim, né? Como que nós vamos começar essa live? Eu falei, hoje eu vou fazer diferente. A gente tem que dar um tempinho para as pessoas virem chegando, né? Já cumprimentei quem chegou, já dei boa noite para algumas pessoas, agora boa noite para todo mundo. Mas esses 2 minutinhos que a gente espera para o pessoal vir chegando, quem sabe você toca uma música para gente? Nossa, nem sei se tem violão aqui. Vai ter que se virar. Aqui, o tambor tá dentro de nós, bate na mesa, bate no chão. Eu tô no estúdio, você acredita? Vim visitar um amigo que é aniversário hoje, tomando as precauções todas aqui, mas não podia deixar de visitar o Paulinho. Foi aqui que eu gravei meu primeiro CD, Estúdio Abre Alas, em Santa Luzia. E vou cantar. Tá, deixa eu só contar para quem já está aqui conosco que teve um dia, eu precisava fazer uma intervenção e era um desafio muito grande, porque o espaço que a gente estava não era muito favorável. Aí eu falei para Tom bem assim, falei, Tom, se vira, pois vocês acreditem que Tom foi para a janela e fez uma vesperata só ele. Né, Tom? Foi maravilhoso, as pessoas ficaram super impactadas. Então, ele é um artista com violão ou sem violão, tenho certeza que vai ser maravilhoso. Então, enquanto a gente espera o pessoal vir chegando, é coisa rápida, só para poder trazer esse axé para todo mundo. Legal. Meu salve a cada um de vocês como tambor que cada um de nós é um tambor, e que esses tambores possam se conectar, possam se harmonizar, né, com notas diferentes, com sons diferentes que cada um de nós tem. Esses sons vêm dos pensamentos, vêm dos anseios, vêm dos sentimentos, né? E a gente cria essa grande sinfonia, que é os sons que estão aí no planeta. Muitos deles não estão bacanas. Então eu digo que nem tanto à direita, nem tanto à esquerda, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem todo sozinho é solidão, nem todo coração é paixão, nem toda reza tem fé, nem todo amado é amigo. Saravá, meu andor, meu tambor, meu axé, mas amor é preciso. Saravá, minha dor, saravá, por favor, meu tambor é abrigo. Nem toda calma, menino, é paz. Nem tudo no homem é masculino. Nem todo reggae é pra já. Nem toda graça é pra riso. Saravá, meu andor, meu tambor, meu axé. Mas amor é preciso. Saravá, minha dor, saravá, por favor. Meu tambor é abrigo. Nem tudo que é preto tá na África. Nem todo negro sabe a mágica, mas Zâmbia, que saravá, e sou contigo. Saravá, minha dor, saravá, por favor, mas amor é preciso. Saravá, minha dor, saravá, por favor, meu tambor é abrigo. Oh, lindeza, gente! O nome dessa música é Papo de Tambor. O nome dessa música é Papo de Tambor, em homenagem a esse filho
que nasceu do nosso encontro aí, desse projeto que nasceu do nosso encontro, dos nossos anseios. Verdade. Nossa, que linda. Essa eu não tinha ouvido ainda, não. Essa foi novidade. Ah, que bom, que bom. Olha só, já passaram uns minutinhos, então vamos cumprimentar todo mundo. Boa noite. Vamos pedir todo mundo. Valmir, obrigada. Beijo, está mandando uma mensagem. Vamos pedir todo mundo que mande esse aviãozinho para outras pessoas, para eles virem ouvir esse papo bacana que nós vamos fazer aqui. Na verdade, hoje é uma live extra, né? Uma live a mais. A minha proposta era fazer uma live por semana, mas o que aconteceu? Na nossa outra live, nós precisamos encerrar o tempo já, né? Seria 30 minutos, passando para 1 hora. Depois de 1 hora de live, ainda chegando várias perguntas, mas a gente precisava encerrar. Então, eu e Tom conversamos e chegamos à conclusão que abriríamos essa live hoje para responder algumas perguntas que ficaram sem resposta. E para vocês também que estiverem conosco e quiserem perguntar, hoje vai ser diferente, não tem um tema já posto. Né? Nós vamos ir respondendo as perguntas que forem surgindo. Eu não vou fechar os comentários, vou deixar os comentários abertos o tempo todo e vamos fazer esse bate-papo bem descontraído. Então, só para recapitular, a nossa primeira live, nós falamos de 8 expressões racistas que deveríamos tirar do nosso vocabulário. E Tom conseguiu dissertar e falando sobre cada uma das expressões. Só para a gente recapitular, foi denegrir, criado mudo, fazer nas coxas, mercado negro, lista negra, ovelha negra, mulato, não sou tuas negras, trabalho ao serviço de preto e da cor do pecado. Então, nós tivemos oportunidades de falar com calma, né, sobre cada uma dessas expressões, dessas péssimas expressões. E hoje nós vamos, né, fazer só um repassado bem ampassando, porque tudo já foi falado na outra live, e já vamos ir direto para as perguntas. Não é isso, Tom? Exatamente. É um grande desafio que a gente tem, nós militantes dos direitos humanos, militantes da igualdade racial, enfim, militantes, pessoas que lutam para a coexistência, e isso implica o respeito, né, ao outro, independente de quem seja. A gente tem que entender do que está se dizendo. E hoje a gente está com muita pressa de acusar, né? Tem muita gente morrendo com algumas coisas que são banais para outros, né? Então, gente, é só uma brincadeira. Aquilo que é brincadeira para você pode ser a morte para o outro. E lembrando que morte, no sentido amplo, não é só o desencarne, é quando a pessoa não acredita mais nela, né? Quando ela acha que ela nem existe. Então, o racismo, ele é muito, mas muito mais do que uma pessoa branca que não gosta de preta ou uma pessoa de uma raça, né, de um país que não gosta de outro. Ele tem nuances assim muito complexas. E no Brasil ele está dentro de uma estrutura. A gente chama de racismo estrutural porque ele vem já de uma amarra feita, pessoal, desde pensando num curto espaço de tempo, desde a pseudo-abolição da escravatura. Então, assim, coisas do tipo que negros não podiam comprar terras, negros não podiam estudar, negros não podiam... a capoeira era coisa de marginal, a fé. Então, são coisas que a gente traz hoje no nosso subconsciente, e por mais que você não queira, meu irmão e minha irmã, meu irmão e minha irmã, por mais que nós não queiramos, nós temos atitudes racistas, e para não falar das machistas, das homofóbicas, mas falando da racista, nós temos involuntariamente, muitas vezes. Então, mais do que dizer não somos racistas, é perceber aquilo que a gente faz, que dá um tom racista, e tentar aniquilar isso, né? Então, a brincadeira só é brincadeira quando tem graça para os dois. E não é porque você é casada com uma preta ou com um preto, ou que tem uma amiga ou um amigo preto, que você pode fazer brincadeira com todo mundo. Se seu amigo aceita a brincadeira, é uma coisa dele. Mas isso não significa que é para todos, ok? Isso é para a gente entender um pouco de que racismo que a gente está falando, né? Nesse Brasilzão, né? Verdade. Mandar um beijo para Diego, outro militante que sempre esteve aí na luta com nós. Salve, Com nós dois, principalmente, né? Ele chegou e falou boa noite. Então, boa noite, Diego. André também, Girlene, Elisângela, Rosa. Entrou muita gente nova aí, então boa noite para vocês. Olha, pessoal. Rosa, bem-vinda. Pois é, olha só, muita gente boa.
Então, Simone, olha lá, ó, Simone. Simone, vou Salve. puxar a sua orelha, tá chegando atrasada, hein? Então, pessoal, pode já mandar as perguntas, que nós vamos batendo papo aqui, mas a intenção é de responder a pergunta de vocês. Então, todo mundo que quiser já pode... tem ali onde está escrito os comentários, logo do lado tem uma caixinha com um ponto de interrogação. Você mandando a pergunta nesse ponto de interrogação, eu consigo colocar a pergunta na tela. E aí todo mundo vê. Então, podem mandar as perguntas. Vera, ó, que prazer, Vera, na nossa live. Podem ir mandando as perguntas que nós vamos começar a responder. Salve, Luiz. Olha, a primeira pergunta do Luiz Gustavo. Eu chamo um amigo de Negão. E ele me chama de Negão também. Tá ok quando é assim? Os dois já pactuaram, beleza? Quando é assim, é tranquilo, mas é muito importante, mais do que isso, gente, porque como a gente está falando que o racismo mata, isso não é brincadeira, nem achismo, nem coisas de esquerda, nem de direita, isso é fato. E aí eu estou falando com alguém que pesquisa, que estuda, que sente. É importante as pessoas que tipo você, Luiz, meu brother, meu camarada, que trata isso com seu amigo de uma forma natural, não querer expandir isso para muito além e talvez até conversar com seu amigo, porque provavelmente seu amigo pode ser que não. Né? Meus amigos me chamam de negão também. Qual é negão? Para mim é tranquilo. Porém, a gente tem que saber quem é que fala e o tom é muito importante, mais do que a palavra. Né? Então, falar, eu te amo. Assim, será que esse é o tom para dizer isso, né? Então, esse negão, sabe? Ô, Janaína, quem é que teve? Um negão que passou aí. Opa! Esse negão não é o mesmo que você usa, Luiz. Com certeza, né? Sim. Então, é só ficar atento nesses tons aí, porque o racismo está nesse lugar. E não é preconceito, gente, é racismo mesmo, porque ele está direcionado para esse pessoal que é descendente, para nós que somos descendentes de africanos, né? Não é descendente de escravos, não, viu? Para quem fala isso, é bom já ir corrigindo, é descendente de pessoas escravizadas. A pessoa não é escrava por essência e por excelência, ela nasceu, né, e foi escravizada. Então, eu sou descendente de pessoas pretas, indígenas, brancas também, mas no caso dos pretos, pessoas que foram escravizadas. E aí o racismo está nesse lugar de naturalizar, Luiz e todos aí, naturalizar aquilo que mata. Então, exemplo simples, enquanto as pessoas não perguntam mais aí. A gente vê uma criança branquinha, igual a Janaína, assim, ó, com um olho claro na rua, na Praça 7, sozinha, a gente vai, normalmente, né, tá sozinha essa criança, o que tá acontecendo? Mas, se a gente vê crianças pretas na rua sozinha, a gente não preocupa. Mas isso não é racismo. Não é o racismo seu. É bom a gente sempre lembrar disso. Não é você que é racista porque você quer. A gente naturalizou, olha só, uma criança de 5 anos, 7 anos, no centro de Belo Horizonte, na Praça 7, sozinha, não é natural ser preta, branca, amarela, qualquer cor, qualquer raça. Mas, como nós pretos fomos julgados pro cantão depois que a princesa liberou a gente, e não deu os mesmos direitos que deu para os italianos, para os europeus, a gente foi parar nas favelas, foi parar todas essas coisas que a gente pode ir perguntando aqui. Então, isso causou desdobramentos. Por isso que a gente fala de racismo, por isso que a gente fala de cotas. O atual presidente, fala que não escravizou ninguém. Bom, ele pode não ter escravizado ninguém, mas a atitude dele faz com que se permaneça a naturalização da desumanização, da animalização desses povos. Tanto a animalização, por exemplo, que ele chamou o pessoal das comunidades quilombolas pesava em arroba, né? Ou seja, tem uma coisa de bicho, sabe? Isso é racismo, gente. Ele entendendo ou não. Agora, no caso do presidente, ele ocupa o lugar de quem responde pela nação. Coisas boas e ruins. Então, se não foi ele, fizeram lá atrás. Mas ele é que responde hoje. Então, por isso que a gente chama ele de racista. Não é porque ele gosta ou não gosta de preto. Ele não entende a seriedade disso e banaliza algo como ele tem feito em outras coisas. Não estou aqui falar bem nem mal, mas eu estou falando desse tema aqui. Isso é um fato, isso não é um achismo, né? E às vezes, nós, no dia a dia, fazemos como ele, porque a gente naturalizou uma situação de desgraça dos povos negros. E dos indígenas também, né? Verdade.
Olha só, Gisele, Eu não guardei. Gisele tá, eu não guardei as 8 palavras. Pode repetir? Vamos lá. Denegrir, criado mudo, fazer nas coxas, mercado negro, lista negra ou ovelha negra, mulato, não sou tuas negas, trabalho ou serviço de preto, trabalho de preto ou serviço de preto, e da cor do pecado. Essas foram as 8 expressões racistas que nós conversamos na outra live, que nós precisamos retirar do nosso vocabulário. Gi, se você não tiver assistido a outra live toda, depois eu posso te mandar um resumo sobre o que foi dissertado sobre cada expressão, porque eu anotei tudo. Tá? É só você me mandar um inbox me pedindo que eu te mando o resumo. Tem mais uma pergunta, Tom, só um minutinho, deixa eu ver aqui. Tá bom. Aqui, ó, vou colocar na tela que aí todo mundo vê. Quem mandou foi o Valmir Souza. Racismo velado são os piores. O que você acha sobre esse tema? Agora eu vou tirar só para o Tom aparecer. E aí, o que você acha do racismo velado? Salve, Renato. Então, gente, outro dia estávamos numa reunião lá no Departamento de Direito da Cidadania e chegou uma psicóloga, Kênia, nova-arimense, mulher super linda em todos os sentidos e contribuiu dizendo que não existe racismo velado na percepção dela, porque é velado para quem está praticando, mas para a gente que sente todo dia a rejeição, eu estou usando a palavra matar, né? Vocês repararam? Ele mata. E a morte é exatamente a falta de se posicionar como alguém que pode. E a gente sempre pergunta, mas será que eu? Mas será que eu naquele lugar? Mas será? Será? Então, isso é morte, aos poucos, né? E então, talvez seja importante pensar que não existe velado, e no lugar desse velado, a gente pode colocar racismo estrutural, racismo institucional, porque quando a gente fala velado, talvez a gente queira dizer que ele está escondido, subentendido. E aí, para esse nome, para esse racismo que a gente chamava de velado, a gente usa hoje estrutural. O que é o estrutural? As políticas são feitas para que não chegue. Então, às vezes tem um edital, um concurso. Vamos pegar a medicina. Curso de medicina. Uma pessoa... Aí tem os pobres. Não, então, isso não é para os pretos, é para os pobres. O pobre não consegue fazer um curso de medicina porque é caro o horário. Geralmente o pobre tem que trabalhar o horário e estudar no outro horário. A maior parte das pessoas pobres. Ok. Mas quem são a maior parte das pessoas pobres? Os pretos, os negros. Lembrando que negros são os pardos juntados com as pessoas pretas. Então, na favela tem... E automaticamente, nessa escala que a gente brinca, a gente trata, né, a questão do colorismo, é tão sério que o negro de pele clara, ou seja, o negro que está mais próximo daquele padrão branco, que tem um cabelo que não é tão crespo, ou que tem um traço mais fino, a pele mais clara, ele já é chamado mulato, moreno. Esse não é negro. Então ele acaba alcançando alguns lugares na escala social maiores do que a pessoa preta. Preta, que eu tô falando agora, não é o negro, não é preto. Pessoa de pele preta. Nessa escala a gente fica mais abaixo e é tão naturalizado que tem uma pesquisa em São Paulo que pergunta para uma mulher assim, depois eu posso tentar compartilhar com vocês o link. Pergunta para uma mulher, você acha um homem negro bonito? Não. Ela fala na naturalidade. Era uma doutora pesquisando com uma amiga. Mas você já viu algum negro bonito? Mais ou menos. É natural pra gente achar, não colocar a pessoa preta no lugar de bonito. Exemplo prático, Janaína, vi uma negra linda. Aquela menina é uma negra linda. Não! Ou então assim, Janaína, vai chegar aqui uma negra que você vai ver lindíssima. Por que a gente não fala assim, Janaína, tá chegando uma mulher uma aqui. Mulher linda. Uma mulher maravilhosa. Não, a gente fala uma negra linda. Por quê? Por que tem que dizer que era negra? Se fosse uma... mas eu falo assim da loura também. É diferente. Até porque a loura tá no lugar mais alto do subconsciente, nesse subconsciente que a gente fala. Beleza? Sim. Tem mais 2 perguntas. Aí, ó. Simone está perguntando. E o racismo reverso?
Vou tirar a pergunta só para você aparecer, porque senão fica bem em cima do seu rosto. Legal. Ótima pergunta, Simone. Racismo reverso. Tem gente que fala, né? Mas o próprio negro é racista. É uma fala mentirosa e racista. Estou falando de Brasil, tá, gente? Bom, primeiro a gente precisa entender o que seria o racismo. Eu já comecei dizendo que racismo não se trata simplesmente de pessoas brancas que não gostam de pretas. Eu já falei de nome racismo estrutural, racismo institucional, tem um racismo religioso, racismo científico, que é aquele que disse lá em 1900 que existiam raças e a raça mais evoluída era branca e o restante era o restante. Então, isso foi dito através da ciência e as escolas às vezes ensinam isso ainda. A gente ainda repete mameluco, cafuzo, e são coisas que não existem, foram inventadas. Então, o racismo, além de ter todas essas facetas, ele é uma relação de poder. Então, isso que eu estou falando está exatamente ligado com a questão do racismo estrutural. Ele faz parte de uma estrutura que foi montada na sociedade onde o negro não é o mais bonito, não é o mais inteligente, ele ocupa o lugar de forte, de sexo, de esporte, até de música, mas a intelectualidade ele não ocupa, é lugar de referência financeira. Então, é um racismo, ele tem esse lugar de estrutura. Quando uma pessoa branca, isso já está posto, não é ninguém que quer ou não quer, a gente está lutando contra. Quando uma pessoa branca naturaliza isso ou não enxerga, ela reforça aquilo que está posto, independente dela querer. O que ela pode fazer é lutar contra. O que, de novo, o falar do presidente não está fazendo, porque não enxerga isso que a gente está tentando debater, colocar de forma importante. Porém, quando uma pessoa preta fala com uma branca assim, você vai falar sua branquela, é um desrespeito, é preconceito, não vale, não é legal, jamais. Porém, a gente não pode chamar isso de racismo, porque, como eu disse, o racismo está na estrutura. A pessoa preta, o tempo todo, ela é lembrada. Na TV, ela não tem um papel principal, ela não é dona das TVs, ela não é dona dos shoppings, dona dos bancos, ela não é o principal, né? O mais bonito, o para casar, o príncipe encantado, príncipe, essas coisas todas de Europa. Então, quando você fala do preto e fala da cor dele, da origem dele, todo lugar que ele vai no Brasil, em qualquer lugar, até no planeta, ele é lembrado que a raça dele, que o povo dele foi de alguma forma minimizado. A pessoa branca, por sua vez, quando você fala assim, você fala sua branca azedo, seu branco azedo, seu branco sei lá o quê, ou não deixar o branco entrar em algum lugar, isso não é uma coisa constante. O branco não lida com essa realidade. Tanto, Simone, que as pessoas brancas não têm que pensar em raça. Pessoas negras, você tem que honrar a sua raça. Pô, você é um negro importante, negro bonito. Quando uma pessoa branca já ouviu isso de uma outra pessoa branca? Você tem que honrar a sua raça. A pessoa branca não tem que pensar em raça. Se a pessoa branca hoje não tem consciência branca, ter consciência branca, meus irmãos, pode vir a ser perceber que a pessoa branca no Brasil tem cota desde 1500. Desde quando chegou, as pessoas brancas têm cotas. Eles estão querendo barrar as cotas dos negros agora. Mas ter consciência branca pode ser, né? Hoje não tem um estudo falando consciência branca, mas uma provocação aqui para reflexão. Consciência negra é saber que negro não nasce em 1500, é saber que o povo negro de África já foi potência no mundo durante 3.000 anos, é saber que os egípcios não são brancos, Cleópatra, enfim, que o primeiro modelo de civilização do mundo é Egito e vem de África, matemática nasce em África, enfim, é saber dessa história antes da escravidão. Por aí passa a consciência negra. Que tal pensar em consciência branca a ponto de entender que o branco não é acometido por questões raciais no Brasil? Se o branco não é acometido por questões raciais no Brasil, não existe racismo reverso no Brasil. Não sei se ficou claro, porque é muita coisa, né? Obrigado pela pergunta, Simone. Ficou sim. Tem mais uma pergunta. Ai, Vera, Vera fofa, a gente apaixona por você, né? O que você acha dos negros que fazem piadas com racismo? Excelente pergunta, Verão. Obrigado pela presença. Olha só, o racismo, gente, ele é tão violento, mas tão violento. E por isso nós estamos aqui de novo. E no que depender de mim, falarei disso sempre, sempre, sempre. De mim com várias também. Olha só, sempre está nessa luta antirracista.
Ele é tão perverso, Jana e Verão, que quando a gente fala assim, o próprio negro nega a raça dele. Não é culpa nossa, de nós brancos, eles mesmos não se gostam. Isso é muito comum de se falar, não é? Uhum. Vários de nós, de vocês aí, talvez podem ter dito ou ouvido. Porém, é importante ter consciência negra. O que que é isso? Por que será que esses negros se negam? Vou falar do Tom. Meu nome é Wellington. E eu, quando criança, não queria, quando eu tinha 8, 7 anos, não queria ser preto, nem negro. Por quê? Qual que era a vantagem de ser negro? A escola não ensinava que, junto com a Princesa Isabel, está chegando agora dia 13 de maio, tinham intelectuais negros que lutaram e que foram importantes para a abolição. A história só ensinou que a pessoa branca tinha importância e a princesa. Se a escola tivesse ensinado que André Rebouças e outros heróis da liberdade, verdadeiros heróis, e outras várias lutas que tiveram antes da princesa, eu, Wellington, criança, hoje com 43 anos, teria referências que não fossem só, eles foram chicoteados, eles foram trazidos. Não. Os negros que foram trazidos, por exemplo, para trabalhar nas minas, eles eram especialistas nisso, tinha ciência, tinha tecnologia. Isso não foi contado para nós. Sim. Então, quando um negro chacota dele mesmo, primeiro que nós somos um país que não tem consciência negra, a gente tem consciência branca. A gente fala da Europa, as pessoas brancas falam, minha família veio da Espanha, o outro da Holanda. Nós, negros, a gente fala de África. A África são 53, 54 países. Sim. Nós não temos direito de falar assim, não, a minha família é de Angola, a minha é do Egito. A gente não tem esse direito, então já é uma coisa genérica. Não é, meus queridos e queridas, por favor, não repitam mais isso, que o próprio negro é racista. Ele mesmo não se aceita. Isso é um fato. O negro não se aceita, mas a questão não está aí. Está no porquê ele não se aceita. A gente vê as professoras, eu trabalho muito como arte educador há muitos anos, 16 anos, e vejo professoras na boa intenção, falando assim, minha filhinha, queridinha, você é tão linda, você tem que levantar, você tem que ter autoestima porque você é bonita. A ideia é boa. Porém, para nós pretos que estamos nessa idade de 8, 9 anos, que não somos os mais bonitos, não somos escolhidos para ser o rei e rainha da pipoca, sei lá de quê, não temos grana porque tem um desdobramento lá da abolição, a gente está sempre num nível menor. E não é coitadismo, isso é consequência. Somos tão inteligentes quanto tantos outros. Uhum. Porém, existem consequências estruturais que nos colocam num lugar de desvantagem. Mesmo pretos e brancos que vivem na mesma favela. Na hora de... hoje não tem mais assim, exige-se boa aparência. Não pode colocar isso, é racismo. Mas as pessoas contratam assim. Então, se chega eu, afro, com meu cabelo solto, que meu cabelo, gente, é um cabelo de preto, de negro, ele é afro. Eu não tenho que alisá-lo. Se eu quiser, eu aliso. Sim. É meu, faço o que quiser. Mas o meu cabelo é assim, então ele não está atrapalhado. O tom é até legal, né? Mas ele podia dar uma abaixadinha nesse cabelo dele, né? É negar a África o tempo todo. Né? Então, é muito triste esse desdobramento que o racismo tem de fazer com que as pessoas brancas olhem para os pretos como menos e fazer com que nós mesmos nos olhemos como menos. Então, tem uma estrutura, né, Vera? Que na escola a gente não estuda a parte poderosa dos negros no dia a dia. E nós, muitas vezes, ainda mais nós mais velhos, eu com 43 anos, e os mais novos eu tenho visto isso também na escola, assim. As mães, nós negros, aprendemos que nós somos menos. A gente sabe que não é, acredita, mas na hora de verbalizar, na hora de ensinar para o seu filho, você quer ser o quê? Cineasta? Você quer ser o quê? Da NASA? Você quer ser de advogado? Professor? Nosso leque é pequenininho. Então, o racismo está agindo nesse lugar. Olha o quanto que isso é sério. É muito mais do que ser preto e branco que não gosta de preto, né, Vera? Tem mais uma pergunta, mas eu vou só voltar num comentário aqui da Vera. Ela colocou só, eu faço muitas palestras e as pessoas dizem que não tem racismo não. Mas eu pergunto, vocês deixariam seus filhos se casar com um negro ou uma negra? Ela respondeu embaixo. Só um minutinho, peraí. E Legal, eles legal. dizem, não. Ela mesma colocou aqui, sabe? Ela pergunta e a resposta do público, né?
é essa. Sim. Então, assim, como que fala que não existe racismo e na hora que faz uma pergunta tem essa resposta? Então tem alguma coisa errada, né? Tem. Acho que não É igual. tá, não tá batendo. É muito simples de olhar, de perceber o racismo, gente. E o exercício é esse: é olhar para si e tentar perceber, porque ele existe, é fato. Você querendo ou não, deixar de dizer que é mimimi, deixar de falar que está com o próprio negro. Porque imagina, alguém cria um problema chamado racismo, e isso não é uma pessoa branca que criou. Existe uma estrutura europeia, no caso. E aí, a história não está em pegar as pessoas brancas que a gente conhece e penalizar. Porém, a gente tem que bater essa bola de entender que o branco esteve no protagonismo durante esse tempo todo. São 520 anos de cotas para pessoas brancas, independente de ser branco, preto, rico ou pobre. E aí, a gente debatendo isso, a gente vai achando um meio termo. Só que nós estamos falando de uma coisa que está muito ligada na estrutura não só do Brasil, mas do mundo. E aí nós estamos falando de algo que está ligado com o machismo, com a homofobia. São coisas que a gente não muda por força de lei só. Muda com amor. Muda com o amor que eu falo, o amor que Cristo prega. Sabe? De você olhar o outro como o outro. E não como você e como você gostaria que o outro fosse. Então você precisa de ouvi-lo, né? Você precisa de senti-lo, de entender. Hoje, por exemplo, a pessoa de religião afro normalmente se esconde. Não fala. Mas eles tinham que assumir que eles são da Umbanda, do Candomblé. Ô, gente, às vezes você perde emprego por isso. Ontem eu estava numa reunião com um pai de santo, um babalorixá, aqui de Santa Luzia. Eu sou pré-candidato a vereador aqui na cidade. Estou colocando meu nome, né, à disposição. Não sei se vai sair, mas é bem provável. E aí, tem uns prédios que mudaram para frente do terreiro de onde ele tem. O prédio ofereceu uma grana para tirar aquela placa de centro de referência de religiões de matriz africana dali. Por quê? O que as pessoas iam mudar para lá e iam pensar? Ou seja, até hoje, se você é de religião de matriz africana, você tem que se esconder, ou não tem, mas muitas vezes é o que te garante a sua vida. A gente está vendo no Rio de Janeiro os traficantes de Cristo, pasmem, destruindo lugares que acolhem pessoas, lugares que colocam as pessoas para rezar. Enfim, racismo é uma desgraça, ou seja, a falta da graça divina para quem crê em algo que transcende. Sim. Olha, entrou muita gente depois que eu dei o recado, então vou falar novamente. Hoje a nossa live são perguntas e respostas. Vocês que entraram agora, do lado do comentário, lá na parte lá embaixo, tem aonde coloca o comentário, tem uma caixinha com um ponto de interrogação. Clica naquele ponto de interrogação e manda suas perguntas, que eu vou colocando eles na tela, as perguntas na tela, para o Tom ir respondendo. Ok? Todo mundo entendeu? Então começa a mandar as perguntas. Tom, tem mais uma aqui. Deixa eu... Ei, Babacida. Ela tá aí? A benção, Babacida. Ei, Cida. Aqui, ó. Uma pergunta de uma menina linda. Tom, fala mais sobre as cotas e o Enem. A cota é um assunto assim que gastaria horas para a gente poder falar e explicar, porque tem muitos desdobramentos. A gente vai fazer uma passada aqui assim, mas tem muitos desdobramentos que se a gente não entender alguns conceitos, né, de raça. Pô, Tom, você falou aí que não existem raças. Não sou eu que estou dizendo, né, gente? A ciência, aquela mesma ciência, ou talvez outra, mas a ciência um dia disse que existiam 4 raças, né, e a raça branca estava no topo. E a mistura delas davam outras raças. E mestiços, né? Então mestiços nem é raça. E a gente brasileiro fala muito assim, nós somos brasileiros, a gente nem raça tem, né? Bom, espécie humana, ela é única. Porém, antropologicamente, ou seja, a língua, a religião, os costumes, tudo isso define, do ponto de vista antropológico, raça. E aí, como eu venho falando, desde 1500, se não ficar claro para as pessoas, ou negritado para as pessoas, que desde 1500 até hoje as pessoas brancas têm cotas, o que eu quero dizer com isso? Não, isso.
Desde 1500, as pessoas até hoje têm cotas, as pessoas brancas, Uhum. se as pessoas entenderem isso, fica fácil de aceitar as cotas hoje. Não aceitar como eles querem colocar, às vezes, um pensamento racista, né? Eles não são menos, não, eles conseguem. A questão não é que nós não conseguimos. A questão é que existe o racismo estrutural. Sim. As cotas, gente, são ações afirmativas, é um bloco de ações que foram elencadas em Durban e na África do Sul para trabalhar os países que foram acometidos pelo racismo, e cada um definiu quais são as formas que a gente vai fazer para tentar equalizar, né? Então a gente não deveria nem falar de igualdade racial, deveria ser equidade, porque igualdade não existe, ninguém é igual. Mas na lei está escrito igualdade, a gente fala igualdade pensando em equidade. As cotas são para tentar caminhar na direção da equidade. E se a gente pensar que são 500 anos de cotas para brancos, então, mas que cota é essa para branco? Vamos falar de forma rápida. 388 anos de escravidão, onde o negro era, por força da igreja, por aval da igreja católica e do mundo branco europeu, o preto, africano, ele não tinha alma, armaram desculpas para poder animalizar. Ele não tem alma, então, já que não tem alma, é igual ao cachorro. Como se pudesse matar cachorro, mas viria, né? Mas animalizaram. Sim. E aí pode fazer o que quiser, inclusive estuprar. Aí nascem os filhos que não são pretos nem brancos. Alguns se deram bem, né? Que eu digo que se deram bem, assim, tiveram seu lugar na sociedade racista brasileira. Mas a gente entendendo que são 388 anos da pessoa negra tida como menos. Ah, Tom, mas alguns tinham alforria. Alguns. A gente não pode falar de exceção numa situação como essa. A gente está falando de um país, né? Então, alguns tiveram, sim. Ah, mas os próprios negros se escravizaram. A gente está falando de um sistema que funciona sem ter que pensar. Naturalmente, está correndo ali. Ele é suspeito. Não, não sou racista, é porque ele é suspeito. Por que ele é suspeito? É porque ele é preto. Mas não é só porque ele é preto. Gente, os pretos foram parar na favela. A gente tem que saber por quê. Não dá tempo de ir explanando tudo isso. Mas os pretos foram parar na favela. Nasceram as favelas ali nas condições que até hoje são. Então, é um mundo paralelo. Às vezes, é triste dizer isso, mas às vezes a própria ilegalidade dá mais segurança para o favelado do que o Estado. Vou falar de novo do presidente que diz que não escravizou ninguém. Estou falando do presidente, gente, não é pessoalizando, não. Estou falando no cargo que a pessoa que está lá ocupa. Ela tem que ter consciência negra de entender uma história que causou desdobramentos. Então, as cotas, não basta ser preto para estar lá. Você tem critérios, você tem que passar por prova. E, para resumir, e para a gente, de repente, fazer um papo só sobre cotas, mas fica aí dando esse tanto de gente aí que não tem condições de entrar para a universidade e depois nascem esses profissionais ruins, os pretos, né, que entraram de cotas. Olha só, para você formar, vamos supor que entrou alguém que não tinha condições nenhuma de entrar para a faculdade junto com alguém que tem, os brancos. Deve ser isso, né? Não sei. Mas alguém que tinha. Quando forma, ele deve fazer prova para passar, né, de período, né, para concluir o curso. E deve ter algum tipo de mérito, da tal da meritocracia, que tem pessoas que acreditam no mérito, num lugar onde eu começo a corrida daqui e você começa daqui. Não tem mérito para quem ganhou, quem está aqui em cima, né? Se tivesse os dois no mesmo lugar, nós não estamos nos mesmos lugares. Então, as cotas são ações afirmativas para tentar equalizar esse desnivelamento que muitos dizem assim, Tom, legal, você falou, entendi, mas isso não é racismo, isso é uma questão social. Ok, essa questão social existe por quê? Por que que as pessoas pretas estão nesse lugar? Porque chama-se racismo, não tem outro nome. E aí a gente tem que partir desse lugar para ir tentando perceber e criar políticas públicas para nivelar a questão dos negros, a questão dos LGBT, a questão dos indígenas, enfim, todas essas questões que são acometidas por preconceitos, no caso nosso, preconceito racial, que é o racismo. E ele existe, sim. Tem mais uma pergunta aqui do Lucas Teixeira. Não vou colocar na tela porque ele mandou nos comentários.
O que é que você achou da fala do autor Jorge de Sá, onde ele falou que os negros e menos favorecidos financeiramente são vitimistas? Eu tenho, assim, uma fala totalmente equivocada, né? Eu li errado. Eu li vitimistas, eu fui no impulso, mas está escrito vitrinistas. Lucas, é vitrinistas mesmo? Eu acho que eu li errado, né? É vitrinistas ou vitimistas? Vamos pegar as duas palavras Tá. e colocá-las no mesmo. Vitimista é como existe um lugar onde as pessoas são do mesmo lugar, saem do mesmo lugar, do mesmo ponto para o mesmo lugar, e uma delas perde, no caso o preto, e aí ele perde e fica reclamando, porque só isso seria vítima, né? Vitimismo. Olha, nós tivemos as mesmas condições desde sempre, e você perdeu. Só que a gente sabe, acho que não preciso de negritar isso aqui, que as pessoas pobres estão em desvantagem com as pessoas ricas. Porém, as pessoas pobres são constituídas de maior parte de pessoas pretas. E aí, vitimismo, vitrinismo seria ficar falando dos nossos temas, né? Ai, tudo agora é coisa de negro. Sabe por quê? Porque foram 500 anos só coisa de branco. Eu disse para quem chegou depois, né? Até pouco tempo atrás, a escola ensina, até hoje, infelizmente, a escola não ensina sobre os verdadeiros heróis da liberdade. A escola ensina o lado branco, a consciência branca, a Europa como referência. A escola não diz para você que fica estudando todos os filósofos. A gente vai para a universidade é branca. Então, o psicólogo estuda os pensadores brancos, todo mundo estuda os pensadores brancos, muito respeito aos filósofos todos, porém, é importante saber da história negra. Que história negra é essa, Tom? Bom, um pedacinho dessa história. No Egito, existia uma biblioteca que foi roubada, usurpada pela Europa, e vários desses filósofos que a gente hoje exalta tiveram como base de raciocínio a filosofia africana. E aí? Vamos desmerecer os nossos filósofos europeus? Não. O que eu estou dizendo não é para fazer contra a cultura branca. Eu estou simplesmente querendo que nós, eu não, né, o movimento negro e nós negros, que nós digamos, entendamos que o Brasil é constituído não pela cultura branca e o preto como força de trabalho. Tem intelectualidade na história negra toda, toda, toda. E nós no Brasil, para finalizar esse raciocínio, só pensamos em África como a África ocidental. Existe a África oriental, onde nasce a humanidade, o berço da humanidade. Existe Etiópia, existe que é uma pobreza, mas eles são uma pobreza. Sabe por que a África é uma pobreza hoje? Porque até hoje, outro dia estavam lá querendo experimentar coisa de Covid-19 lá, porque até hoje as pessoas pretas são vistas como cobaia, como bicho, como menos gente. Então as guerras que tinham lá entre povos funcionavam, como tinha aqui as guerras entre os indígenas. Mas quando o branco entra, a cultura branca, eu não estou falando de pessoa branca, viu, gente? É muito importante nesse debate a gente perceber que a gente não está pessoalizando nada. São conceitos, né, que são trazidos por esses filósofos, né, europeus, grande parte deles, eu nem sei agora citar qual que é, mas que disse que a subjetividade não tem importância. O que tem importância é a intelectualidade, é o raciocínio. Se alguém saber dizer quem é esse filósofo, pode falar aí, mas o importante não é quem é o que disse. E nós estamos tentando submeter as nossas Áfricas, a nossa cultura indígena, ou melhor, a nossa humanidade a algo que não existe, caixinhas. Então a gente submete as pessoas a algo que é um padrão. Nós não somos padrão. E quem ensina isso pra gente é a África. São as Áfricas, na verdade, né? Cada país daquele é diferente, não existe uma unidade ali. E quando a gente tira isso, a gente não enxerga o outro. E a gente tem só como norte a Europa, existe a Índia, existe a China. Quanta sabedoria, quanta fé, quanta coisa existe além da Europa, né? E nós somos escravizados, colonizados por esse pensamento europeu. E nós, pretos ou não brancos, temos que tentar vestir a roupa. E aí, quando eu falo roupa, entenda a roupa como um alimento, jeito de falar, jeito de vestir, jeito de rezar, europeu. Mas isso, a Europa não é o mundo.
E isso está implícito dentro do racismo. Sim. É muito complexo. Olha só, já Fascista não passarão, Mateuzinho. É isso aí. Salve, Tery. teve alguns recados aqui. Vera colocou. Então quer dizer que. Peraí, deixa eu ler aqui, ó. Santa Luzia vai ter um vereador poderoso que vai com certeza valorizar nós negros. Fascistas não passarão. Maravilhosa sua abordagem. E uma coisa muito simples, mas que eu tenho certeza que alguém que estiver aqui pode não saber, assim como eu não sabia 1 ano e meio atrás, né? Quando nós começamos a trabalhar junto, é quando a pessoa preta tem a pele mais pretinha, né? As pessoas tinham mania de falar, inventar nomes, né? Ah, preto escuro, ou preto isso, ou quase azul marinho. Eu acho importante a gente explicar, chama preto retinto, né, Tom? Isso é simples, mas tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui também não saberiam dizer. E outra coisa também que eu lembro lá atrás, no início, quando a gente começou a conversar, o cabelo, né? A gente fala cabelo duro, e não é Cabelo cabelo ruim. duro, né? O cabelo não é cabelo duro, é cabelo crespo. Eu acho importante, essas coisas são simples, mas são muito significativas. Fala um pouquinho para a gente. É verdade. Olha só, de novo, né, gente? Olha, mas o que isso tem a ver com racismo? Eu falei só do cabelo. Cabelo é também identidade. Através do cabelo a gente se expressa pensamento, expressa querença, desejo. O Black Power, ao contrário de que muita gente às vezes usa hoje o Black Power, um cabelo black, não é só um adereço. Para nós negros, o corpo, primeiro que a cultura negra não separa. Agora eu sou cantor e eu estou pensando na voz. Não. O oriental não pensa assim, o africano não pensa assim, o indígena não pensa assim, a Europa que quer separar o quis, né? Então, o cabelo do Black Power, ele está dizendo que tem resistência. Quanto mais alto, ali está dizendo, estou rompendo com esse sistema que diz que eu tenho que abaixar. Enfim, o sorriso, né? O negro tem um sorriso largo, a boca. Então, esses padrões, eles tentam colocar a gente dentro de uma caixinha. Mas falando especificamente do cabelo, a mulher tem a coisa da beleza, né? Esse trânsito com a beleza. O sistema, o mundo diz que a mulher tem que ser. Um tanto de coisas que aí a gente entra em outro lugar complexo, que é o machismo, né? A mulher tem que ser, e ela tem que ser o que ela quiser. Mas dentro dessas regrinhas que já estão aí, onde uma criança chega com o cabelo assim, na escola, solto, nossa, a mãe dela chegou black, não tá esgandalhado. Mas a professora às vezes fala, nossa, podia pelo menos prender. Como assim? E aí a criança, a gente europeizado, a escola não tem dança afro. Não é como oficina, não, gente. Estou falando com o glamour, com o peso que tem, porque a gente está falando de ancestralidade, de história. Aí as nossas crianças aprendem que balé é chique, é importante. E não tem noção da força da beleza e da tecnologia que é a dança afro. Então, o balé, o cabelo é liso, o padrão é liso, isso já vai causando um estrago no homem e na mulher, mas principalmente na menina, na autoestima. O que faz a autoestima da gente, hein? Na hora de procurar emprego, na hora de apresentar seu TCC, a sua ideia, de cantar, enfim, de gerir uma empresa. Então, a autoestima já começa ali. A mulher preta, com cabelo crespo, ela já é menos mulher no padrão que a gente vive hoje, porque o padrão diz que o cabelo tem que ser liso. Sim. E aí traz estragos muito grandes e que essa mulher custa a romper. E aí tem desdobramentos que depois a gente pode falar, como a solidão da mulher negra, que não é simplesmente a mulher ter namorado ou não ter, mas é desde lá de criança, a amiguinha de cabelo grande. Como hoje, graças a Deus, os cabelos estão todos aí, sararás, soltos, cada vez mais. E as pretas e os pretos estão sabendo que o axé e o poder deles está no cabelo do jeito que é, né? Mas ainda no interior, ainda existe muito isso. Quanto mais longe da capital, mais esse racismo perverso continua e as meninas pretas vão ficando sempre ali, assim, encolhidas e não são escolhidas de novo, vou falar, para ser a rainha da pipoca, a rainha do amendoim,
não cair no poço, a brincadeira de cair no poço dos adolescentes ali não é escolhida. Ah, não é racismo, não é não. Né? Por que que nós pretos, olha uma provocação, nós homens pretos, mas o preto adora uma loura, né, Tom? Você está falando assim, mas o preto, a gente não fala que a loura adora o preto normalmente. Mas é vice-versa. Mas vamos pegar o preto que adora uma loura. Tem problema? Para mim, não. Porém, é importante a gente saber que nós somos treinados para nos negar. Então, automaticamente, já existe um comando subconsciente para que todo mundo olhe para aquele lugar. E aí, às vezes, muitas vezes, sem pensar, quando um homem preto está com uma mulher branca, ele se sente... ele é duro isso, mas é real. No subconsciente, talvez seja uma conquista. E muitas vezes, para a mulher preta, a mulher branca, eu já ouvi uma história dessa, com uma pessoa que me contou que ela é branca, loura, de olho claro, mas ela não estava no padrão branco. Ela não era magra, ela era gordinha. Então, os brancos não queriam ela também. O que que ela fazia? Ela ia para a favela, porque lá ela era vista como uma loura. Olha. E aí, olha como é que vão fazendo as relações, é muito mais complexo do que uma lei, do que eu acho, eu não acho. A gente está falando de sentimento das pessoas, da construção da humanidade dessas pessoas, e por isso nós da coordenadoria, agora falando como coordenador, né, e do Departamento de Direitos da Cidadania, estamos sempre buscando parceria com a psicologia, com os núcleos de psicologia, que lidam com a subjetividade dos seres humanos. Porque nós não somos uma máquina onde você aperta e agora você não é mais racista. Né? Falo muito, né? Desculpa. Não, tá super tranquilo. Jéssica, nossa querida, colocou aqui, ó. Uma vez ouvi falar que o racismo é o crime perfeito, pois separa o branco do preto. Será que é o crime perfeito mesmo? Pois estamos aqui mais forte do que nunca, ocupando e igualando as mesmas cadeiras. E tem uma outra da Nath aqui que coloca assim: 2 dias atrás me perguntaram, esse cabelo é seu ou é peruca? Aí ela respondeu, é meu mesmo. E aí a pessoa disse, e aí veio outra pergunta, você vai na rua assim, com ele assim? Lógico que sim, quanto mais cheio, mais eu amo. Então é bem isso que a gente está dizendo, né? É isso aí, Nath. Natália Fidelis. É isso aí. Olha só, essa parceira do racismo que a gente está falando de naturalizar algumas coisas. Naturalizar. Só para te avisar, a gente tem 5 minutos para finalizar a live. Ok. Lembrando, gente, que a gente naturalizou algumas coisas nas pessoas pretas. A gente naturalizou, fala com tanta naturalidade, o que essa pessoa tem a ver com a outra, a ponto de falar do cabelo dela, se ela vai sair assim. Sim. Mesmo se fosse a companheira ou companheiro, a abordagem não seria essa. Imagina alguém de fora. Então, o racismo permite com que as pessoas entrem dentro da individualidade do outro e, pior, não reconheçam a originalidade, a legitimidade, a humanidade, a essência e a ancestralidade do outro, né? E isso é muito grave. E é isso aí, Jéssica. Poder Black Power, poder preto. Tem uma palavra que é o Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Eu gosto muito dessa palavra. E tem uma outra que eu trouxe ao vocabulário, que um dia vai entrar aí, é Unawaiaí. Eu inventei essa palavra e significa ninguém se faz só. Então, eu entendo, sou humanista e entendo que nós estamos dentro de um corpo vivo, que é o planeta, e nós fazemos parte desse corpo. E como a gente sabe que a vida humana nasce em África, se espalha, o preto é a cor original, as outras são variações, independente disso, são variações, mas isso não pode, como já foi feito, determinar o outro. Né? Durante um tempo, e hoje ainda continua, o tom de pele preto, ele determina até onde a gente vai, infelizmente. Então a gente tem que romper com isso. A pessoa branca estuda sobre branquitude, a pessoa branca, esse é meu toque aí para vocês já irem repetindo. Busca entender sobre branquitude, como que a pessoa branca pode lutar contra o racismo. Não é falando pelo preto, porque a pessoa branca já falou pelo preto a vida toda. Já falou que ele tinha que ser, que ele era bicho, que ele era escravo, que ele era menos e que ele era isso. Depois que ele pode, a pessoa branca tem que passar a falar para ela.
Os brancos da Alemanha não são iguais aos brancos da Holanda, que não são iguais aos brancos da Espanha. São diferentes. Parece que é tudo igual. Então é importante a pessoa branca entender branquitude, que por enquanto é poder. Branquitude é poder da pessoa branca e soberania. Mas se a gente começar, vocês brancos começarem, vocês de pele clara, tá? Não estou falando de raça, não. Branco no Brasil é a pessoa que tem pele clara, mesmo. Ah, meu pai é preto e eu sou... vamos supor que a Janaína. Eu tenho amigas da cor da Janaína que são filhas de pessoa preta. Pô, ninguém vai ler a Janaína como uma pessoa preta só porque é o pai dela. Então, ela é lida como branca e o racismo está intimamente ligado com a cor da pele. Quanto mais preto, mais sofre. Menos gente é ao olhar nosso naturalizado. Acho que era isso. Tinha outra coisa, mas... Tá. Olha só, chegaram mais 2 perguntas e a gente tem 1 minuto, 2 minutos. Espera aí, vamos ver aqui. Só mandar um abraço aqui pro Tadson, Pode que mandar. tá aí. Tadson é um gestor de cultura, tá. é um ator potente, maravilhoso. Mateuzinho, baterista da minha banda, trabalha comigo. Um grande, vou estar com ele semana que vem no podcast. Tá. Olha só, eu creio que não vai dar para você responder o Mateuzinho de uma forma bem aprofundada, que a gente tem aqui, já apareceu para mim aqui esse aviso que tem 1 minuto e 35 para terminar a live. Então, a pergunta dele está aí na tela. Eu vou combinar com ele da gente fazer essa resposta. E a outra que chegou não foi uma pergunta, foi o Ubuntu da Vera. Então, olha só, a gente tem 1 minuto e 21. Teve uma pessoa que bem no início falou assim: Tom, pelo amor de Deus, colocou até um tanto de carinha, não deixa de falar do seu canal do YouTube. Então, vamos falar rapidinho. A live vai ficar salva 24 horas nos meus stories. Depois Melina tá fazendo um canal no YouTube para mim. Eu vou tentar subir essa live para o YouTube. E as 8 expressões que nós conversamos na live anterior, teve 2 pessoas que me pediram. Eu vou disponibilizar, eu vou colocar a nossa foto, que a gente vai fazer o Eu Te Amo em Libras, e vou disponibilizar lá no Instagram mesmo, que aí todo mundo lembra tudo que nós conversamos. Vamos fazer, Tom, antes de acabar? Vamos. Aí, Melina falou que deu. Tom, você tem 25 segundos, corre! Uhul. Salve, Luiz! Valeu! Mateuzinho, obrigado a todos pela presença, pela troca. Não deixemos de falar desses assuntos. Minha amiga Aninha te ama, tá aqui chorando porque você não vai cantar. Oh, meu Deus! Um beijo, Aninha. Eu queria só deixar esse recado muito importante do Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Somos todos um, mas não somos iguais.